Então, é diferente para cada pessoa, né? Cada um tem o seu tempo, sua época, seu entendimento, né? De compreender, de entender. E não é igual para todos, né? É a mesma coisa a revelação também, irmãos. Ela não é igual para todos, tá? Então, cada um tem o seu tempo também de assumir aquilo ali, de entender aquilo ali, de começar a viver aquilo ali também, né? E essa é uma grande realidade. O que eu mais gosto, assim, irmãos, de comentar é que nós somos uma família, tá? Isso aqui vocês vão me ver, esse é o meu entendimento de graça. Nós somos uma família. Então, eu não olho para nenhuma pessoa como se ela não fosse parte da minha família. Cada pessoa que está diante de mim, cada pessoa que está vivendo nesse período, nessa época, nesse tempo, ela faz parte da minha família. Cada pessoa. Aí, nem todos entendem assim, porque às vezes a pessoa acha que família é só quem está dentro de casa, né? E esse entendimento eu venho falando com os irmãos há muitos anos, né, irmãos? Que a gente tem coisas que acontecem com a gente e a gente não julga que aquele ato, aquele fato que aconteceu seja algo bom ou algo que vem de Deus ou algo que é para trazer o entendimento para nós de coisas excelentes e sublimes da parte de Deus. Mas tem gente que já entendeu isso. E dentro dessa revelação, ele entende o que é viver em família. Então, em família, você vai ter pessoas que concordam com você e que discordam, que entende e que não entende. Em família, você vai ter aquele que te aplaude e vai ter aquele que te ignora, entendeu? Em família, você vai ter aquele que te fala mal de você e aquele que vai estar junto com você quando você conversar com ele. Então, a gente está muito calejado nesse sentido, irmãos, de estar em família. Então, em família, você vai ter, muitas vezes, uma pessoa que ela não te faz o bem, segundo o seu entendimento, porque você julga que ela não está te fazendo bem, entendeu? É um julgamento seu. Mas você vê num desagradável, você vê um mal. Só que talvez no desagradável da situação, aquilo é um bem para você. Lá na frente você vai ver que a pessoa ela acabou te fazendo um bem, né? Então é assim, olha, eu entendo, por exemplo, o nosso tempo agora, a nossa vivência aqui agora, tá? A nossa existência aqui agora. Nós estamos vivendo exatamente o que Deus quer que a gente viva. Esse é o meu entendimento, tá, irmãos? Eu não vejo que Deus está perdendo a mão em nada. Eu não entendo isso, que alguma coisa está fugindo daquilo que é a vontade de Deus. Tem muita gente que elas caminham fora da vontade de Deus. Elas caminham fora. Mas não que elas estão ali surpreendendo Deus naquilo que elas estão fazendo, porque há um limite para que essas pessoas caminhem fora da vontade de Deus. Elas vão caminhar até um certo ponto, porque o pai corrige o filho e essas pessoas serão corrigidas, entendeu? Seja ela nesses 80 anos de vida dela, seja em 70, em 30, em 20, em 10, em 5, em meia hora, mas ela vai ser corrigida, entendeu? Porque Deus, ele não, para mim, assim, eu entendo assim, irmãos, Deus, ele não enxerga como nós enxergamos. A nossa visão, ela é distorcida a respeito de Deus, mas a visão de Deus a nosso respeito, ela é exata. Então, é aquilo que eu falei, se eu não me engano, a semana passada, que diante do espelho, né? Às vezes nós olhamos para uma situação, nós não enxergamos a situação. Nós não estamos enxergando aquela situação. E nós, então, mentalizamos alguma coisa naquela situação e começamos a idealizar a situação pelo ponto de vista humano nosso. Nós desconsideramos aquilo que Deus está vendo. E aí a gente faz julgamentos. E a gente julga, por exemplo, que uma pessoa é melhor que ela seja apontada, acusada, incriminada agora do que ela posteriormente venha me prejudicar. Entendeu? Essa tem sido a visão, principalmente da crença humana, entendeu? Da crença, daquilo que está dentro do conjunto de crenças, tá? Não estou falando de fé, estou falando de crenças. O crente, ele está diante de Deus para ele se favorecer.
Porque ele não entendeu como Deus trabalha, não entendeu quem Deus é. Mas ele olha para a Bíblia e extrai da história aquilo ali, por exemplo, o que viveu na história, ele extrai para ele como sendo a verdade absoluta de Deus, algo que está sendo dito ali por alguém que não entendeu a vontade de Deus, essa pessoa extrai aquilo ali como se fosse verdade absoluta de Deus. Porque se você basear a sua vida na visão de Moisés, eu vou perguntar para vocês, Moisés, ele entendeu Deus 100%, irmãos? Ou ele enxergou Deus por intermédio de uma sombra? Se ele enxergou Deus por intermédio de uma sombra, como que você vai pautar a sua vida naquilo que Moisés falou? Se nem ele, para ele mesmo, ele enxergou Deus na totalidade. Se a própria Bíblia fala que ele enxergou por intermédio de uma sombra. Entendeu? Aí vai ficando difícil. Vai se tornando difícil. Mas as pessoas, elas pegam os ditos, né? Por exemplo, dos profetas. Os profetas enxergaram Deus na totalidade? Não. Eles não enxergaram. É bíblico isso aí. Nós não estamos falando nenhuma heresia. Mas agora eu pego a minha vida e vou fazer... vou gerar doutrina em cima de aquilo que alguém me falou, mas esse próprio alguém que está me falando, que está pregando ali, que está trazendo a informação, nem ele mesmo tinha certeza daquilo que ele estava falando. Mas eu acho que é 100% a verdade de Deus ali. Entendeu? Então são essas coisas que a gente tem que trazer para os irmãos compreenderem. O próprio pregador, irmãos, a própria Bíblia traz que esses homens do passado, eles enxergaram Deus corretamente, como Deus é, de fato. A realidade de Deus eles trouxeram para nós, eles foram capazes de revelar para nós a totalidade de Deus? Vocês sabem que não. E não adianta você ignorar isso aí e achar que tudo aquilo que está escrito ali é para você viver aquilo ali do jeito que está ali, porque aquilo ali é verdade de Deus, sendo que não é. Mas tem gente que vive como se fosse, mas amém, aí a pessoa é livre para viver. Então, eu digo para vocês que para mim não dá certo. Por quê? Porque eu tive um entendimento maior a respeito do que eles tiveram lá. Não que eu sou melhor que eles, não sou melhor que eles em nada, eles são meus irmãos, eles viveram, tudo que Deus tinha que revelar para eles, eles viveram. Eles viveram a totalidade que eles tinham da parte que lhes eram possível, tá, irmãos? Aquilo que era possível para eles, eles viveram. Mas chegou o filho. O filho entra na história. O filho entra na história porque o filho precisa revelar a substância. Os irmãos sabem o que é a substância, né, irmãos? É a realidade. O que os outros viram, eles viram a subjetividade, eles não viram a realidade, irmãos. Eles não viram a coisa real. Por isso é dito por João, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Então, o que não foi por meio de Cristo foi mentira? Não, não foi mentira, mas não foi a totalidade da verdade. Irmãos, sabe como que o homem ele é enganado? O homem não é enganado por uma mentira. Você nunca será enganado por uma mentira. Porque quando te disserem uma mentira, você de fato vai conhecer e reconhecer que aquilo ali é mentira. Entendeu? Você vai notar de fato, rapidamente você vai entender, não, isso aqui é mentira, não tem nada a ver isso aqui, porque isso aqui é uma mentira. O que faz o homem ser escravo? É uma verdade mal interpretada. Não é uma mentira. Então, uma verdade mal interpretada, mal compreendida, ela escraviza a pessoa. A mentira contada, você fala, não, isso aqui é mentira, não me envolvo com isso, porque eu sei que isso aí é mentira, isso aí não é verdade. Mas quando alguém chega para você e conta uma verdade distorcida, que é aquilo que Deus falou, mas não o que Deus disse, que é uma verdade, que você entende como verdade, só que ela está distorcida, isso te escraviza. Isso é o demônio da tua carne, isso é o diabo da tua carne. É isso que mata as pessoas. É isso que está matando as pessoas. É uma verdade dita, mas distorcida.
tá? Distorcida, não compreendida, porque aquilo se torna sua verdade, você mata e vive e vive por aquela verdade, porque ela é sua verdade, mas não é a verdade de Deus. E aí, então, está matando. Então, a palavra que é viva, né, igual dizem em Hebreus, que ela é viva, ela também é uma espada de dois gumes. Ela corta, ela fere também. Mas é a mesma palavra é a palavra viva, é a mesma palavra viva, é uma palavra que é viva. Então não é uma palavra que está morta, é uma palavra que está viva. E essa palavra que está viva, ela serve para mim quando ela me traz o quê? Espírito e vida. Se ela não me trouxer espírito e vida, ela vai ser uma palavra morta, entendeu? Embora eu compreendo a história, mas essa história essa compreensão é a minha compreensão ou é a compreensão de Deus? Será que foi o que Deus disse ou será que foi o que Deus falou? Quando Jesus está no deserto, vou dar um exemplo para vocês. E na tentação de Jesus, ele fala assim, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, né? A simbologia do diabo ali não usa o que está escrito. Está escrito. E tem gente que faz isso até hoje, irmãos, porque ele pega o que está escrito, implanta a ideia dele ali, o entendimento dele naquilo que está escrito, como se fosse Deus que havia dito, como se Deus tivesse falado aquilo. E não foi Deus que falou. Então Jesus, ele corrige, olha, tá tudo bem, está escrito isso, mas não foi o que Deus falou, mas não foi o que Deus disse. Entendeu? Tá na Bíblia, mas não é a realidade. Mas está na Bíblia, Jesus, mas não é a verdade, não é a realidade. Então, são poucos, irmãos, que têm essa percepção de compreender o que está escrito sendo a voz de Deus e o que está escrito não sendo a voz de Deus. Não são muitos que entendem isso não, viu, irmãos? Você não vai ver pessoas capazes de compreender, não são muitos que compreendem essas coisas. Porque eles acham que quando eles olham para a Bíblia, está ali a palavra de Deus. E se você falar para eles, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, eles vão te apontar, te acusar, eles vão olhar para você e dizer para você que você é herege, que você está ali contra a igreja deles, contra o entendimento deles, contra a fé deles. É isso que acontece muitas vezes. Então, nós temos que estudar, irmãos, abrir o nosso entendimento, falar, olha, eu quero, tá? Melhor coisa que você faça, tá? Que eu vou falar para vocês aqui agora, melhor coisa que você pode fazer, se você crê que Deus responde oração, é você perguntar para Deus. Melhor coisa, conversa com Deus. É verdade o que eu estou ouvindo ou não? Melhor coisa, irmão, que você faz. E se Deus responde oração, ele vai testificar isso com você. Agora, se ele não testificar, cai fora, irmãos, porque não é a verdade dele, não é a vontade dele. Essa palavra aqui, eu falo sempre com os irmãos que a gente tem contato. Se eu estou falando com vocês e vocês têm dúvida, pergunte para Deus. Se Deus não trouxer essa clareza para você, não frequente mais. Porque você tem que ser uma pessoa ligada com as coisas de Deus e não influenciada pelas coisas dos homens. Ou você crê que Deus falava com o apóstolo Paulo, mas não fala com você. Ou você crê que você vive o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas não vive o Deus seu. Ou você crê no entendimento que eles tiveram no passado, mas não crê que você pode ter entendimento nos dias de hoje. Ah, não. Para mim, entendimento é só o que eles tiveram no passado. Tirou dali, já não é mais Deus falando. Talvez você é uma pessoa que vive desse jeito, né, irmão? Você entende desse jeito. Por quê? Porque você nunca se deparou com a realidade daquilo que Deus disse e também diante do Espírito do qual ele disse, que é o Espírito revelador, que é o Espírito que traz a verdade. Então você muitas vezes olhou para o texto histórico, para o texto bíblico, e você baseou toda a sua existência, a tua fé, você colocou
tudo ali, teu tesouro, você colocou naquele texto histórico. E é ali que você está juntando os seus tesouros. É ali que está a tua fé. Entendeu? Mas Jesus, quando ele chama a gente, ele fala assim, olha, não coloque a tua fé aqui nesse mundo não, viu? Não coloque a tua fé no visível. Não coloque a tua fé naquilo que é aqui dessa natureza aqui, dessa vida aqui. A sua fé tem que ser colocada onde? Naquilo que você não vê. E talvez você é uma pessoa que, até agora, irmão, você só crê naquilo que você vê. Se não vejo na Bíblia, eu não creio. Amém, você vai continuar assim. Você vai continuar assim. E a gente não vai poder te ajudar muito, né? Porque não é mais o que a gente prega, não é mais o que a gente vive, entendeu? Mas você é livre para fazer isso, irmãos. Você tem toda a liberdade, entendeu? Então, o que eu falo para os irmãos é você sair de fato, irmãos. Às vezes eu estou repetindo isso aqui, mas você precisa sair dessa carnalidade. Não é possível que você vai viver uma vida de 90 anos, 50 anos, 60 anos, vivendo preso nessa carnalidade. Não é possível. Juntando tesouros aqui na terra. Como? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que você junta tesouro no céu? Como que você junta tesouro no céu? Como que você faz isso? Essa é uma pergunta que eu gostaria que os irmãos respondessem. Como eu posso juntar tesouro no céu? Não é? Ou você vive do tesouro de, sei lá, vamos ver um homem bastante rico da Bíblia aqui, o Salomão. Não, eu não junto tesouro no céu porque os tesouros de Salomão, para mim, já basta. É o que eu quero. Eu quero conquistar o tesouro de Salomão. O tesouro de Salomão, para mim, já basta. Entendeu? Não, irmãos, para mim não basta. Eu quero juntar tesouro, é onde a traça não corrói, o ladrão não entra, não rouba, entendeu? É lá que vai estar meu tesouro, porque onde estiver o meu tesouro, ali estará minha vida espiritual, ali estará minha espiritualidade, ali estará minha existência, ali estará minha vida, entendeu? E às vezes a sua vida está nesses 80 anos aqui, tá nessa circunstância aqui mesmo, tá nesse tempo aqui, talvez a sua vida está dentro desse tempo, e para você basta isso aqui. E é tudo que você tem, né? Essa vida aqui é tudo que você tem de mais sincero e precioso para você. Aqui está o teu tesouro. E você está sendo sincero com isso. Isso está sendo para você a sua realidade, é aquilo que você realmente expressa, entendeu, irmãos? Mas eu digo para você que tem coisas muito maiores do que você viver essa vida nessa existência, irmãos. Você sair da existência e de fato entrar para a vida. Mas como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer isso? Se você não acessar as coisas invisíveis de Deus. Bom, se são invisíveis, como que você vai acessar? Como que eu vou acessar aquilo que é invisível, irmão? Como que eu vou acessar? Entendeu? Essa é a pergunta, essa é a questão. Qual que é a minha habilidade nesse mundo que eu não conheço? Qual que é a minha habilidade? Qual que é a minha projeção para esse mundo? Entendeu? E aí, como é que fica? Como é que fica esse evangelho pregado historicamente nisso aí, nisso que eu estou falando para vocês? Entendeu? Oi, irmão Paulo. É o seguinte, irmão lindo, o que o irmão, assim, o irmão, né, no caso falou, a gente tem que viver a própria história, né? A gente tem que fazer isso, não ficar olhando lá a história do irmão tal ciclano. A gente veja, por exemplo, Ellen White. Ellen White foi uma pessoa que escreveu muitos livros. Ela se tornou uma grande líder da igreja do sétimo dia, né? O Maomé, o que ele fez? Ele teve uma visão lá que Allah era Deus e hoje se tornou a maior religião do mundo diante da visão que ele teve. Maomé. Hoje tem essa cultura. Os espíritas, Allan Kardec, criou uma ideia. O que acontece? Se o apóstolo Paulo disse, se alguém começar a pregar outro evangelho, do qual não ser esse que eu vos trago, porque o que ele trazia, o evangelho? O evangelho que foi dado da parte de Deus. Então, o que acontece? É obviamente que nós temos as nossas experiências com Deus, só que nós temos que seguir a base. No momento que nós deixar essa base de lado,
nós deixar essa base para trás e nós começar a entrar na nossa, eu acho muito perigoso isso aí. Para mim, isso é um local pisando em ovos. Por quê? Porque a gente vê, já o Ellen White, tu vê que isso está entranhado na mente dos adventistas do sétimo dia. Tu vê que quem lê o Corão, eu li pouca coisa do Corão, mas o que acontece? Quem vê a história do Maomé, ele era um mercador, ele era um cara que ele ajudava, ele guiava as caravanas, E, de repente, ele começou a se dedicar à oração, tal, e, de repente, ele teve um estralo na cabeça. E aí ele começou a falar, não, o nome de Deus é Allah. Então, aquele que não seguia Allah está errado, porque Allah é o único Deus. E o que acontece? As caravanas que iam para um lugar ou outro eram barradas e ele dizia, tu segue a Allah, o único Deus, tu continua o teu comércio. Se tu não seguir, eles saqueavam toda aquela mercadoria e a pessoa era eliminada. Então, não chegava essa mercadoria lá, porque ele montou um exército defendendo a tese dele. Então, o que acontece? Se a gente vê na história, a gente vê os arianos. Os arianos pregavam contra a Trindade. Essa ariana lá, eles convenceram Constantino contra que o Constantino ele se tornou ariano também. Mas só que o clero romano, o clero da igreja, era junto com ele. Ele não podia se declarar seguidor do... Então, o que acontece? Tu olhar a história de Martim Lutero, ele começou a ser contra as indulgências, contra isso, se tornou um monge. E, de repente, lá de monge, ele disse, não, eu não posso ficar aqui. Ele pegou e decidiu voltar. Quando ele voltou e começou a pregar o evangelho que ele entendeu, o que aconteceu? Eles começaram a procurar ele para matar. Ele foi levado para um castelo. Bom, a história dos irmãos, os irmãos já devem conhecer a história. Porque eu não acredito com a pessoa que quer, né, passar que não estuda toda a história, desde o começo, como se veio o cristianismo, os concílios, o concílio de Nicéia, na cidade de Nicéia, a cidade de Constantinopla, né, que foi fundada pelo Constantino, e todo esse reconciliamento, e o que ia ficar e o que ia deixar para trás. Então, nós temos que entender todo o contexto para nós ensinar. Só que o que acontece? Nós nunca podemos perder a base. No momento que nós perder a base, nós desnorteamos. Nós desnorteamos o povo. Nós criamos uma tese nossa. E isso é perigoso. A gente veja que todas as histórias, as pessoas que criaram a sua própria tese, elas foram até grandes, como a Ellen White. Ela é muito grande. Ela é uma deusa no meio do coisa. O Maomé é um deus no meio da religião muçulmana, que quer dizer servo de Allah, né? Muço é servo, né? Servos de Allah. Uhum. Então, esse povo ali tem o Maomé como Deus. Então, é isso, irmãos. Nós, no momento que nós estamos perdendo a base, nesse momento eu fico preocupado. Mas eu não tenho nada, irmão, eu não tenho nada contra a gente expor ideias, entendimento, mas eu tenho contra a pessoa criar vínculo acerca de um entendimento que estiver fora da base. Então, não que eu estou dizendo, mas só que eu vejo muitas palavras, irmão, desnorteando, tirando a pessoa da base. Então, nós nunca podemos tirar a pessoa da base. Do momento que a pessoa sair fora do fundamento, ela está numa casa na areia, ela está perigosa. Então, não sei, eu entendi de uma maneira, dessa maneira, mas talvez os outros irmãos não entendem dessa maneira. Só que a gente tem que ter um perigo e olhar a história e ver as pessoas que foram... Porque a mente humana, ela é enganosa e desesperadamente corrupta. Então, por isso que essas pessoas estão seguindo essa gente. E a gente veja líderes religiosos hoje se endeusando também. Curandeiros aí, que estão totalmente fora da base, eles falam meias verdades para as pessoas e mantêm as pessoas num cativeiro. Elas mantêm a pessoa porque, se eles falarem a verdade total para as pessoas,
as pessoas acabam caindo, né, em si e eles acabam perdendo aquela pessoa. Então, eles não querem perder aquela pessoa. Então, eles falam meias verdades. Então, é isso, irmão. O apóstolo Paulo deu um grande exemplo, né? Se alguém, nem que venha um anjo, hoje, se vir um anjo para mim e tentar me tirar fora da base, ele não vai tirar. Ah, eu sou um anjo, olha aqui a minha base, Paulo. Olha aqui, olha o fogo. Eu vou dizer, sai fora, cara. Tu não estás na base. Então, sempre, isso é a estrutura da gente realmente estar crendo naquele sacrifício de Cristo e não profanando o sangue da nova aliança. É no momento que nós estamos na base. Quando nós estamos fora da base, nós estamos profanando o sangue da nova aliança. Não estou falando isso, irmão, que o irmão esteja qualquer, né, fora, né? Não entenda dessa forma. Mas eu sempre gosto de estar com o pé no chão. E o pé no chão é a gente estar na base. Amém, irmãos? Muito bom, irmão. Muito bom. Muito bom, muito obrigado. Muito bom, irmão Paulo. O irmão Paulo é sempre aquela pessoa que está aqui trazendo para nós esse alerta, né, irmãos? Ele é aquele que é o contrapeso, né? Que traz a gente esse alerta. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Paulo, né? Não é demagogia, não, Paulo. É sincero isso que eu tenho uma afinidade muito grande pelo entendimento do irmão, pelo conhecimento do irmão. Receba isso não com, sabe, como se fosse algo que eu tô falando assim, fora daquilo que eu sei, que eu vivo mesmo, tá? Tem você com meu irmãozão mesmo, aquele irmãozão que tá, ô irmãozinho, presta atenção aí, entendeu? Então eu vejo que é um amor entre a nossa família aqui, a nossa convivência, né? E isso é excepcional, irmão, isso é excepcional. Até uma vez que a gente estava conversando no assunto, o irmão falou assim, então meu entendimento não bateu com vocês, eu vou sair, né? Depois eu vi isso, na hora no grupo eu não tinha visto. Depois quando eu vi isso aí, eu vi que os irmãos começaram a falar, não, irmão Paulo, você não vai sair não, que a gente quer, irmão. Mas é isso que é o bonito, irmãos, é isso que é a coisa, entendeu? É isso que é a coisa importante. Eu tenho certeza também, se o irmão Paulo vier com entendimento, eu não tiver um entendimento igual dele, ele não vai achar ruim comigo não, porque a gente tem aqui uma afinidade de irmãos de verdade, de fato mesmo. Um pode falar com o outro sinceramente, sem ofender, entendeu? E o outro não vai ficar ofendido. Então, às vezes os irmãos, eles verem, igual o irmão Paulo se preocupa muito com isso, né, que é louvável isso da parte de Deus, porque às vezes o irmão fala assim, não, mas o irmão Paulo, ele contesta isso, contesta aquilo, ele fala assim, mas isso aí que é de Deus, irmãos, isso aí é de Deus, entendeu? Tanto aquilo que nós colocamos para os irmãos meditarem, aquilo que o irmão Paulo coloca para meditar, é para crescimento, não é para um ser melhor que o outro, não, entendeu? Vai ter momentos que a Cileide vai discordar, vai ter momentos que a Mônica vai discordar, vai ter momentos que o Valdecir vai discordar e que o Ademir vai discordar. E isso é que faz com que a família se fortaleça. Porque se tudo disser amém, não tem graça. Aí não tem graça, irmão. Aí não vai. Aí tá errado. Alguma coisa tá errado, entendeu? Se tudo disser um amém, alguma coisa tá errado. Amém, irmãos? Então, eu quero dizer para os irmãos, são todos muito, mas muito bem-vindos mesmo, tá? Vocês fazem a nossa vida melhor. Vocês são os filhos de Deus se revelando para nós no nosso tempo e no nosso período. E às vezes a pessoa nem sabe que ela está fazendo isso, mas ela é, irmãos. Você pode ter certeza. Somos uma família, então você tem toda a liberdade de questionar, de falar, de discordar, de colocar seu contraponto. Você tem toda a liberdade. E nós somos aqui bastante maduros para poder entender isso. Então, na questão das pregações, eu só peço que os irmãos sejam maduros, que vocês usem a inteligência de vocês, que vocês olhem para os pontos e para os contrapontos, que vocês ponderem, meditem, mas dentro da inteligência de vocês, daquilo. Não deixem ninguém manipular vocês, irmãos. Ninguém tem o direito de manipular a vida de vocês e dizer para vocês o que vocês têm que fazer ou não. Senão, vocês sabem que isso aí foge da doutrina de Deus. Se alguém disser para você o que tem que ser feito e te colocar um gatilho ali de proteção naquela palavra, então já não é mais liberdade, já não é mais de Deus. Enquanto houver gatilhos de proteção, pode ter certeza que não são de Deus, porque Deus ele trouxe a liberdade de fato e de verdade para que você tenha todo o direito, ainda que errando, você escolha. Ainda que você errar, mas você tem o direito de escolher. Amém? Amém. Uma boa noite para todos vocês aí, muito obrigado. Melhor noite, melhor final de semana, melhor sabadão. Tamo junto aí, graça e paz.